pessoal! Já vimos que cada função tem a sua representação gráfica. Hoje, nós vamos ver a representação da função logarítmica. Percebam que aqui no quadro tem representado três funções diferentes. Em azul, a função afim, que é uma linha. Em vermelho, a função exponencial com a variável x no expoente. E em laranja, nós temos a função logarítmica, com a variável x na expressão logarítmica. Nós vamos perceber que a função logarítmica tem sentido inverso à função exponencial. Daí que as duas funções são consideradas funções inversas. Na função logarítmica, nós vamos estar atentos que ela será considerada função crescente toda vez que a nossa base do logaritmo for maior do que 1. Toda vez que ocorrer do nosso a, que é a base do logaritmo, estiver entre 0 e 1, nós teremos uma função decrescente. Então, estes dois movimentos, a função crescente, ela cruza paralela ao eixo y, fazendo a curva, no sentido crescente. Já a função decrescente, ela começa no primeiro quadrante, paralelo ao y, e desce, no sentido decrescente. Vamos ver exemplos de como construir a função logarítmica. Analise o gráfico da função f de r positivo levado a r, definida por f de x igual ao logaritmo de x na base 2. Vamos estar atentos que o nosso conjunto x será os números reais positivos. Eles é que vão ser levados ao conjunto dos números reais y. No caso da função logarítmica, é comum nós iniciarmos pelo valor y, ou seja, nós vamos sugerir o valor y e definirmos o valor x da seguinte maneira: logaritmo de x na base 2 igual ao menos 3, que corresponde ao valor y. Desse modo, nós vamos poder afirmar que 2 na menos 3 é igual a x. E, portanto, o nosso valor x é igual a 1/2 na terceira. Nosso expoente era negativo, transformamos em um expoente positivo. Assim, nós vamos ter que x igual a 1/8. Portanto, temos um valor x de 1/8 e um valor y de menos 3. Do mesmo modo, logaritmo de x na base 2 igual a menos 2. Afirmamos que 2 na menos 2, o 2 da base do logaritmo, elevado ao valor y que nós acabamos de sugerir, corresponde ao valor x. Podemos dizer, então, que este valor x é igual a 1/2 na 2. Ou seja, x é igual a 1/4. Temos, então, 1/4 de x com menos 2 do y. Para logaritmo de x na base 2 igual a menos 1, teremos 2 na menos 1 igual a x. Ou seja, x igual a 1/2 elevado a 1. Portanto, x é igual a 1/2. Assim, teremos o par ordenado 1/2 e menos 1. Para o valor do logaritmo de x na base 2 igual a 0, nós vamos ter que 2 na 0 igual a x. Como qualquer número elevado a 0 corresponde a 1, temos x igual a 1. 1 do x e 0 do y. Para logaritmo de x na base 2 igual a 1, vamos ter 2 na 1 igual a x, o que vai dar o próprio 2.
2 do x e 1 do y. Para o logaritmo de x na base 2 igual a 2, teremos 2 na 2 igual a x. Portanto, x igual a 4. 4 do x com 2 do y. Por último, logaritmo de x na base 2 igual a 3. 2 na terceira igual a x. Portanto, x igual a 8. 8 do x com 3 do y. Agora que nós já definimos todos os pares ordenados, nós podemos representar no plano cartesiano. Convém, assim como na função exponencial, iniciarmos pelos valores inteiros. 8 do x com 3 do y. 8 do x com 3 do y. 4 do x com 2 do y. 2 do x com 1 do y. Percebam que o valor está se aproximando do eixo y. 1 do x com 0 do y. Então, nós vamos marcar em cima do eixo x. Agora, menos 1 do y com 1 meio do x. 1 meio do x. 1 meio do x vai ser um valor no meio do segmento entre 0 e 1. Então, nós vamos ter aqui um outro ponto. Já a quantidade 1/4 será a metade do segmento entre 0 e 1 meio. Bem mais próximo do eixo y. E por último, 1/8 do x com menos 3 do y. Mais próximo, mais rente um pouquinho, sem encostar no eixo y. Estes são os nossos pares ordenados representados. Para ligar a eles, nós vamos começar tendo este movimento. Esta, então, é a nossa função crescente de logaritmo de x na base 2. Vamos ver agora, então, o segundo exemplo. Analise o gráfico da função f de r positivo em r definida por f de x igual ao logaritmo de x na base 1 meio. Semelhante ao exemplo anterior, vamos iniciar pelos valores y e definirmos os valores x. Logaritmo de x na base 1 meio igual a menos 3. Afirmamos que 1 meio na menos 3 é igual a x. Portanto, o nosso valor x é igual, olha, nossa base 1 meio, mas o expoente negativo, menos 3. Vamos inverter a base, obtendo 2 na terceira. 2 na terceira é o mesmo que 8. Nosso primeiro par ordenado, 8 e menos 3. Logaritmo de x na base 1 meio igual a menos 2. 1 meio na menos 2 igual a x. Vamos novamente inverter a nossa base, porque o expoente é negativo, escrevendo 2 na segunda. 2 na segunda é o mesmo que 4. Portanto, 4 e menos 2. Logaritmo de x na base 1 meio igual a menos 1. Teremos 1 meio na menos 1 igual a x. Nosso valor x, portanto, é igual a 2 na 1. Nós vamos novamente inverter a base. 2 na 1 é o mesmo que 2. Nosso valor, nosso par ordenado, será 2 em menos 1. Logaritmo de x na base 1 meio igual a 0. 1 meio elevado a 0 é igual a x. Como todo número elevado a 0 corresponde a 1,
temos que x é igual a 1. Portanto, 1 e 0. Logaritmo de x na base 1 meio igual a 1. Vamos ter 1 meio elevado a 1 igual a x. Portanto, o nosso valor x corresponde a 1 meio. Para ordenado, 1 meio e 1. Logaritmo de x na base 1 meio igual a 2. Teremos 1 meio elevado ao quadrado igual a x, que vai nos dar x igual a 1 quarto. 1 quarto do valor x associa com 2 do y. E o nosso último valor, logaritmo de x na base 1 meio igual a 3. 1 meio elevado à terceira potência igual a x. Portanto, nosso valor x é igual a 1 oitavo. Para ordenado, 1 oitavo e 3. Novamente, para representar no plano cartesiano, convém iniciarmos pelos valores inteiros. Desta vez, 8 do x com menos 3 do y. 4 do x com menos 2 do y. 2 do x com menos 1 do y. 1 do x com 0 do y. Meio do x, 1 meio, com 1 do y. Então, no segmento entre 0 e 1, a metade do x com 1 do y. 1 quarto do x com 2 do y. Meio do caminho entre 0 e 1 meio. Associa com o 2. E 1 oitavo, a metade do segmento 1 quarto, associa com 3 do y. Unindo os pontos, nós vamos perceber que passamos bem próximo ao eixo y, só que dessa vez descendo. Então, é importante nós percebermos o traçado do gráfico. Crescente, ele passa paralelo, mas ele sobe e vai para o lado direito. Decrescente, ele também passa paralelo, mas ele desce e também vai para o lado direito. Outra coincidência, as duas funções, crescente e decrescente, passam no ponto 1 do x e 0 do y. Era isso. Espero ter ajudado. Até a próxima.